seja bem-vindo a mais um podcast Pílulas. Meu nome é Bruno Garrido e no programa de hoje quero discutir um tema muito interessante, a relação entre língua e sociedade. E vamos fazer isso recorrendo novamente à literatura. Dessa vez, vamos utilizar o poema Pronominais, escrito pelo poeta modernista Oswald de Andrade. Vamos lá? As línguas sofrem variações de acordo com fatores diversos. Essas variedades linguísticas são os diferentes modos de falar de uma mesma comunidade linguística. São variedades que podem depender dos seguintes fatores: da região geográfica em que é utilizada, gerando assim modos de falar por comunidades geograficamente definidas. São chamados dialetos. De fatores estritamente sociais, como a classe social ou as camadas culturais, culminando assim na dicotomia língua culta ou língua de prestígio versus língua popular, bem como fatores biológicos como a idade ou o sexo, fatores profissionais, de afinidade de ideias ou situacionais, culminando na dicotomia língua formal, língua coloquial, além das línguas especiais utilizadas pelos grupos sociais, os dialetos sociais, de fatores de ordem estilística decorrentes das diferenças estruturais e de uso da linguagem oral e da linguagem escrita, além de fatores como, por exemplo, as distinções de uso linguístico feito por homens e mulheres. As relações entre língua e sociedade ficam evidentes quando fatores linguísticos atuam para distinguir um grupo social de outro, ou mesmo para determinar quais variantes serão prestigiadas pelo conjunto da sociedade em detrimento de outras. Por exemplo, no poema Pronominais de Oswald de Andrade, há um nítido contraste entre as variantes culta e coloquial, em que o eu lírico demonstra preferência em usar a variante popular por ser a mais corrente e acessível, mesmo que a forma culta seja aquela prescrita pelas gramáticas. Vamos ao poema? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Antes de continuarmos, é importante destacarmos as diferenças entre a língua oral e a língua escrita. Apesar dessas diferenças, a língua oral e a escrita são complementares entre si, pois são sistemas distintos e que obedecem a lógicas diferentes. A língua falada, dinâmica e viva, está sujeita a se modificar mais rapidamente em virtude das influências socioculturais que pode receber ao longo do tempo. Já a língua escrita, mais estável, tende a preservar as características estruturais e estilísticas do idioma, garantindo-se assim a unidade linguística de uma língua em particular e permitindo a recuperação de seus elementos característicos por meio de estudos e de pesquisas. No texto oral, que é um evento síncrono, a elaboração de sua fala ocorre simultaneamente a quaisquer outros procedimentos referentes a ela. Correções, reiterações, pausas, alongamentos de fala, entre outros. Além disso, em situações de comunicação oral, os atores envolvidos alternam as suas posições de fala ao longo desses eventos, e todos eles, nesse momento, valem-se de recursos além de linguísticos, prosódicos e gestuais em seus atos de comunicação, e estão sujeitos a toda a ordem de fatores que podem influenciar positiva ou negativamente a fala de cada um. Por ser espontânea e voltada à comunicação imediata, a língua oral tende a privilegiar elementos como a simplicidade e a redundância, com o objetivo de se manter
a interlocução e, consequentemente, o processo comunicativo. Por isso, tal como no poema Pronominais, utilizar a próclise em perguntas, como no caso "me dá um cigarro", é uma forma de se garantir uma comunicação direta, acessível e facilmente reconhecível. Por isso, tal como no poema Pronominais, utilizar a próclise, como no caso em "me dá um cigarro", é uma forma de se garantir uma comunicação direta, acessível e facilmente reconhecível por um maior número de indivíduos, ainda que tal prática não seja chancelada pela norma culta. Contudo, a forma enclítica "dê-me um cigarro" poderia gerar estranhamento se usada em um contexto mais informal, ainda que esteja gramaticalmente correta. No texto escrito, que é assíncrono, todo e qualquer ajustamento não fica evidente no produto final, a menos que o autor tenha essa intenção explícita, e passa a impressão de que o processo de elaboração se deu de forma linear, contínua e plena, o que não é verdade, pois muitas intercorrências podem estar envolvidas nesse ato. Ainda no texto escrito, como a interação entre produtor e receptor é assíncrona, eventuais reações por parte de quem lê esse texto somente podem ocorrer após um certo período de tempo. Por não estar associada ao imediatismo, a língua escrita tende a ser mais complexa e elaborada, amarcando construções que normalmente não seriam empregadas recorrentemente na língua falada, tal como o uso de ênclise nas perguntas, como nós vimos anteriormente, embora o uso da próclise na fala seja o mais comum. "Dê-me um cigarro", a forma de ênclise, é recomendada pela norma culta, pelas gramáticas, enquanto "me dá um cigarro" é o mais usual na língua falada, coloquialmente. Essa é a diferença. E assim nós podemos ver como a poesia ajuda a dar uma outra face a uma explicação teórica, como a gente viu aqui. Um exemplo bem prático, nós podemos ver como o casamento entre o exemplo da literatura e a teoria se torna muito mais fácil, didático e interessante. O que achou? Gostou da proposta? E aqui termina mais um podcast Pílulas. Se você gostou deste programa, não deixe de se inscrever em nossas redes. Curta, comente, compartilhe, ajude o nosso trabalho a crescer e atingir mais pessoas. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço e com Deus até a próxima.